Opa, tudo bem? Eu cresci ouvindo que política e religião não se discute. Só que eu discordo completamente aí desse clichê popular. Soa como se discutir um desses temas é o mesmo que aviltar uma norma de boa conduta. Claro que para tudo existe a situação propícia. E o bom senso é o que nos norteia quanto à pertinência do momento para se promover o saudável embate de ideias. E a proposta desse canal é justamente ser um ambiente que incite a discussão, principalmente a política e religiosa. A discussão só é negativa quando o que prevalece é o mero debate entre egos inflamados. Nesse caso, a argumentação gira sempre em torno de sofismas, onde o importante é dar vazão ao orgulho e o objetivo não é mais o de encontrar a verdade, mas sim o de sair vencedor. Essas discussões são vãs e eu creio que devemos ficar aí bem longe delas. Mas existe a discussão onde o embate de ideias contrárias contribui para a evolução intelectual de ambos os lados. Isso só acontece quando as partes envolvidas se despojam do orgulho em favor da verdade, pois independente de quem saia ganhando ou perdendo, os dois lados serão enriquecidos com conhecimento. Mas o fato é que quando se discute com algum esquerdista, a verdade dificilmente será alcançada. E eu vou explicar o porquê disso. Hoje eu só consigo enxergar 3 tipos de esquerdistas no Brasil. Vou classificá-los de esquerdista canalha, esquerdista papagaio e o esquerdista honesto. O esquerdista canalha, ele milita em prol dos próprios interesses. Ele sabe a verdade, mas prefere suprimi-la, pois seu partidarismo o beneficia de algum modo. Sendo assim, ele vai manipular argumentos e pessoas. É impossível discutir com esse sujeito, a não ser que antes sua índole e seus meios amorais sejam completamente desmascarados. Já o esquerdista papagaio é aquele que é completamente manipulado pelos canalhas. Normalmente são pessoas limitadas aí cultural e intelectualmente. Gente que vive a maior parte do tempo inclinada aos seus instintos primários. Recebem esse nome, pois como os papagaios, esses esquerdistas apenas repetem os termos e expressões como uma forma de externar sentimentos e não ideias propriamente. Os argumentos dos papagaios são desprovidos de pensamento racional ou de qualquer verdade concreta verificável, exatamente como fazem aí algumas aves que repetem palavras a esmo, de acordo aí com o momento. Os esquerdistas papagaios, além de limitação intelectual, são deficitários em controle emocional, que é aí a capacidade de dar vazão à razão em detrimento de pulsões instintivas e emocionais. É justamente por isso que quando se discute com eles e acaba o repertório aí de frases prontas, a tendência é que eles partam para a agressão pessoal. Bom, e por último, existe o esquerdista honesto. E quando falo honesto, não me refiro a caráter, mas sim a honestidade intelectual. Esse normalmente não pertence àquelas militâncias histriônicas e nem se metem em discussões, mas quando o fazem com um oponente verdadeiramente preparado, além dos dois serem beneficiados com um conhecimento mútuo, ainda existe uma chance enorme de que o esquerdista mude de lado, ou que acabe adaptando alguns pontos aí da sua crença para uma nova realidade. É muito difícil discernir entre o esquerdista canalha e o papagaio, pois o modo de agir dos dois são os mesmos. Já o honesto é facilmente reconhecido justamente pela sua abertura sincera em buscar a verdade. Mas hoje vamos nos ater ao canalha e ao papagaio. No Brasil, a esquerda é muito mal retratada justamente por estar repleta de canalhas e papagaios. Não sendo contemplada por uma representação legítima de intelectuais sinceros
que tecem argumentos firmados em fatos verificáveis, históricos ou até científicos. Tanto a esquerda raiz, que é aquela associada ao marxismo clássico e com figuras como Lenin, Che Guevara, Fidel Castro, etc., como a esquerda aí moderna, né, associada a Antônio Gramsci, a escola de Frankfurt. A esquerda que não prega mais a tomada violenta e rápida do poder, mas sim uma tomada paulatina, através da cultura e da educação. Bom, qualquer uma dessas duas esquerdas tem uma pobreza muito grande de argumentos. Proposital por parte dos canalhas, né, e por ignorância mesmo no caso dos papagaios. Por exemplo, quando em uma discussão se fala em privatizar estatais, essa palavrinha já desperta uma série de emoções negativas no esquerdista, que os impelem a começar a soltar frases de efeito como destruição da soberania nacional, enfraquecimento do Estado ou o petróleo é nosso. Essas expressões não passam por um processo racional, pautadas por argumentos concretos que as comprovem. Elas são apenas reverberadas como uma forma de protesto. Quando alguém defende o projeto Escola Sem Partido, o esquerdista, né, ele não conhece o projeto e às vezes nem se deu o trabalho de lê-lo, mas logo solta aí a pérola. Ah, então você defende o Escola Sem Pensamento Crítico? Mas se você pergunta como ele chegou a essa conclusão, ele não consegue argumentar, né? Aí ele parte para agressão, te chamando de golpista, coxinha ou fascista. E o irônico é que o projeto Escola Sem Partido visa acabar com qualquer forma de doutrinação ideológica para que justamente o aluno possa ter condições de criar um pensamento crítico individualmente, pois hoje a educação no Brasil é na verdade aí uma grande fábrica de papagaios. O mesmo acontece quando o assunto é a flexibilização ou a eliminação de leis trabalhistas. Os argumentos deles são sempre, os trabalhadores vão perder os direitos ou serão escravizados pelos patrões. Só que se você questiona por que isso pode acontecer, eles não argumentam, eles não provam, eles apenas te chamam de fascista, atropelando o fato de que a CLT foi criada por Vargas, influenciada pelo fascista Mussolini. Bom, eu poderia aí ficar o dia todo citando impropérios argumentativos da esquerda, mas para a gente entender como funciona a argumentação para o esquerdista, temos que entender primeiro que a linguagem para eles exerce apenas a função expressiva. E jamais é uma função literal. A linguagem no modo expressivo não descreve uma realidade. Ela se limita apenas a expressar emoções, né? Quando a pessoa emite um grito de susto ou um grunhido de reprovação, por exemplo. Só que muitas vezes dá para se comunicar no modo expressivo usando aí palavras da língua, sem que essas palavras descrevam um fato, sem que elas aí desempenhem uma denotação literal de significado. Por exemplo, quando você chama alguém de filha da puta, você não está querendo afirmar literalmente que a genitora do indivíduo atacado seja de fato uma prostituta. A expressão, no caso, está assumindo a função de apenas ofender. E isso acontece a todo tempo com o esquerdista, principalmente com os papagaios. Eles nunca argumentam, eles apenas adjetivam os seus opositores. Eles apenas atribuem características negativas ao oponente, com xingamentos ou através de palavras que semanticamente não são aí xingamentos, mas são usadas de forma pejorativa para desqualificar. A palavra mais usada ultimamente pelos esquerdistas para atacar aí os oponentes em embates de ideia é o termo fascista. Fascista a gente trata na ponta do fuzil. Fascistas não passarão. Bom, na falta de argumentos plausíveis, eles logo empenham a plenos pulmões o termo fascista.
Eles pegam a palavra fascista e usam apenas no modo expressivo, né? Descolada completamente do significado literal do termo. Como se fascista fosse um mero xingamento. Só que a palavra fascista tem um significado muito específico e bem delimitado. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal que explica tudo sobre o fascismo. O porquê do nome, como surgiu, como se caracteriza, enfim, depois assiste, para que sempre que você ouvir esse termo, saiba exatamente do que se trata. E perceba o quanto essa galera da esquerda é ignorante em usar o termo aí à torto e direito. Eles chamam de fascista os conservadores e os liberais. Só que tudo que a direita, tanto conservadora como liberal, propõe é diametralmente oposto do que o fascismo propõe. Os conservadores e liberais promovem a liberdade de mercado. O fascismo exige o controle estatal da economia. Os conservadores e liberais querem preservar os direitos individuais dos cidadãos. Já o fascismo determina a militarização da sociedade. Os conservadores e liberais prezam pelo Estado democrático de direito. O fascismo obriga a submissão cega dos cidadãos ao líder do Estado. Os conservadores e liberais propõem menos interferência estatal nas relações empregado e empregador e menos regulamentação para a iniciativa privada. Os fascistas criam intrincadas leis trabalhistas e regulamentam ao extremo as empresas. Os conservadores e liberais lutam por um Estado mínimo, dando maior relevância aos indivíduos. Já o fascismo, como na palavra do próprio Mussolini, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, se você analisar cada item do fascismo, você perceberá que vários são exatamente os mesmos que a esquerda propõe. O fascismo e o comunismo são irmãos. E aí caímos naquela máxima de Lenin: acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Quando você for chamado de fascista, pede para o sujeito definir o fascismo. Você verá que eles não vão saber, são ignorantes, não estudaram. Eles apenas vão repetir como papagaios o que aprenderam através do atual establishment, que é controlado pelos esquerdistas canalhas, que sabem muito bem que uma mentira reverberada copiosamente se torna uma verdade inconteste na cabeça do povo. E essa era justamente a tática de Joseph Goebbels para a ascensão do nazismo na Europa. Nazismo que é também uma dissidência do próprio fascismo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você achou a mensagem relevante, compartilha nas redes sociais. Valeu!